Como é que você vai fazer educação financeira e ganhar R$1.800, cara? Isso é um ponto que as pessoas vão me chamar para dar entrevista nos jornais. Tudo eu falo, eu não vou dar entrevista de educação financeira para falar de salário mínimo. Eu não sei nem como é que esse cara tá pagando a conta, cara. Ele pode me dar aula de educação financeira. Eu não consigo viver com R$1.800. Eu não consigo. Se eu não consigo viver, eu não vou dar aula para alguém falando sobre como a pessoa deveria gastar. Sinceramente, o salário mínimo brasileiro é muito baixo, as pessoas trabalham muito, ganham muito pouco, e o governo pega 5 meses de salário dessas pessoas. Não tem nexo. 5 meses de salário dessas pessoas é imposto direto na folha. Na folha. E as pessoas estão discutindo agora a isenção do imposto de renda para quem ganha mais de R$5.000. Só que detalhe, já o imposto direto, esse é o imposto direto. Quando você vai falar de imposto sobre consumo, você vai comprar, sei lá, um alimento ou qualquer coisa, tem 30% embutido de imposto naquilo. E aí a gente ainda não faz a conta, porque, por exemplo, para fazer essa garrafinha teve tributo. Para colocar água aqui dentro teve tributo. Até essa garrafa chegar lá na prateleira, você tem o tributo em cima do tributo em cima do tributo. Aí o salário do cara que estocou ela tá com tributo. Aí eu não sei, cara. O brasileiro vive para pagar imposto. Voltando para um campo um pouco mais micro, depois da chuva de realidade aí, você que tava feliz ao dar o play nesse podcast, uma boa tarde aí, um bom resto de dia pra você. A gente é um problema muito grande de lidar com dinheiro no Brasil, né? Então, segundo o CNC, a gente tem um número de famílias endividadas de quase 77%. Nosso número de inadimplência subiu para quase 29%. A gente pode falar, gasto com tigrinho, gasto com endividamento que a gente está tendo um número muito alto de famílias devolvendo imóveis agora por conta de financiamento. O quanto que a educação financeira é ruim no país, assim, frente a todos os problemas econômicos que a gente tem, assim? Qual que é a sua visão do... Cara, são dois problemas. Educação financeira, por mais que ela possa ser interessante, e para o nosso público aqui provavelmente vai ser, a maior parte das pessoas do YouTube, de tudo, é mais classe média. A galera que se interessa por conteúdo de finanças e política é classe média. Ou rico com consciência social. E aí, quando você vai falar de educação financeira na prática, como é que você vai fazer educação financeira e ganhar R$1.800, cara? Isso é um ponto que as pessoas vão me chamar para dar entrevista nos jornais. Tudo eu falo, eu não vou dar entrevista de educação financeira para falar de salário mínimo. Eu não sei nem como é que esse cara tá pagando a conta, cara. Ele pode me dar aula de educação financeira. Eu não consigo viver com R$1.800. Eu não consigo. Se eu não consigo viver, eu não vou dar aula para alguém falando sobre como a pessoa deveria gastar. Sinceramente, o salário mínimo brasileiro é muito baixo, as pessoas trabalham muito, ganham muito pouco, e o governo pega 5 meses de salário dessas pessoas. Não tem nexo. 5 meses de salário dessas pessoas é imposto direto na folha. Na folha. E as pessoas estão discutindo agora a isenção do imposto de renda para quem ganha mais de R$5.000. Só que detalhe, já o imposto direto, esse é o imposto direto. Quando você vai falar de imposto sobre consumo, você vai comprar, sei lá, um alimento ou qualquer coisa, tem 30% embutido de imposto naquilo. E aí a gente ainda não faz a conta, porque, por exemplo, para fazer essa garrafinha teve tributo. Para colocar água aqui dentro teve tributo. Até essa garrafa chegar lá na prateleira, você tem o tributo em cima do tributo em cima do tributo. Aí o salário do cara que estocou ela tá com tributo. Aí eu não sei, cara. O brasileiro vive para pagar imposto. É uma loucura. O imposto sobre o consumo, nos níveis que ele é no Brasil hoje, é um delírio coletivo, né? Não é um imposto nem sobre a renda. E isso aqui é uma discussão que as pessoas não conseguem compreender. Não é nem que, se a gente simplesmente pegasse e definisse o mesmo tributo para todo mundo em cima da renda, já era ótimo. Você pegar aqui e falar 10% em cima da renda, foda-se. Mas não tem mais imposto sobre o consumo. 20%, 30% que fosse em cima da renda, mas não tem mais imposto sobre o consumo, já ajudava pra caramba. Porque o pobre, ele pega 100% do dinheiro que ele tem e consome. Então isso agride muito. O grande ponto não tem uma falta só de educação financeira. Tem um excesso de cobrança em cima dessa pessoa, um miserável. Se ele pede dinheiro aqui para comprar um corote, um pão de queijo, o cara tá pagando imposto. É uma loucura. Você pega o dinheiro da Bolsa Família para um cara porque você tá falando que ele não tem dinheiro para sobreviver. Olha isso. O governo recolhe tributo em cima das compras dele, cara. Do cara que ele tá dizendo que não tem dinheiro para sobreviver. Esse país é uma loucura, cara. Não tem como, não tem condição. Você pega um cara que tá dirigindo uma moto do iFood. Olha onde vai chegando essa loucura. Tem um cara que tá dirigindo uma moto do iFood, ele tá com o IPVA atrasado, correto? Uhum. Ele para na Blitz. O que acontece com a moto dele? Moto recolhida. Moto recolhida. Aí ele vai pra casa, não tem mais emprego. Daí o governo dá o Bolsa Família pra ele. Não era só isentar ele, que tá o IPVA e mandar ele embora? É um delírio, porra. Você colocou um cara no assistencialismo, foda-se. Do nada. Tipo assim, só pra gente ver de qual que é. E é uma loucura. E essas leis, elas vão se acumulando. Então, assim, a educação financeira, ela não faz milagre. Pro cara que ganha mais de R$4.500 por mês, se ele investir 25%, 10% do que seja aquilo, tudo funciona. Só que o problema é que tudo tá tão caro no país e viver nas capitais, né? Esse adensamento urbano do jeito que a gente tem no Brasil também não é normal, de jeito nenhum, um país desse tamanho. E quanto custa um quarto aqui pra alugar em São Paulo? Um quarto? Um quarto. Hoje em dia estão alugando quarto. A família não tem mais dinheiro. Eu não sei. Eu tava vendo alguns imóveis num vídeo que a gente fez sobre morar sozinho. O lugar mais barato que a gente achou foi no Capão Redondo, longe, por pelo menos R$1.600. Então, se o cara ganha 1.800, como é que ele vai pagar 1.600 no Capão Redondo?
Não faz. Ele não tá pagando? Onde ele tá morando? Com os pais. Não, cortiço. Também tem isso. O Brasil voltou a ter cortiço. É isso, cortiço. As famílias se reúnem e alugam, tipo, uma casa e dividem em 3. E a gente tem a geração canguru também, né? Que é um outro rolê. Mas isso aí é classe média, pô. O cara não tem pai, não, pô. Mas ele veio de São Paulo, veio do Nordeste pra trabalhar, cara. Não só do Nordeste, veio do Brasil inteiro. O povo que mora aqui não é daqui. Eles estão aqui trabalhando. Isso é a classe média, que tem como enfiar na casa de alguém. A gente não tem como falar de educação financeira. É uma doidura. Não tem como falar de educação financeira pro povo que ganha menos de R$4.500. Não tem jeito. Esse cara, só dele estar vivo já é educação financeira. Porque se não tivesse educação financeira, ele morria de fome. É uma loucura. Não dá. Aí eu vou lá pegar no meu canal, eu não falo com classe média, porque não tem como, não existe. Eu vou chegar pro cara e falar, não, você ganha R$1.800, você tem que guardar R$100, R$200. Guardar o quê? R$1.600 aluguel no Capão Redondo? Vai guardar o quê? Que dinheiro que ele vai guardar? Se ele não morrer de fome, tá ótimo, pô. É por isso que daí vem o endividamento. Boa parte desses endividamentos, não tudo, mas 20% ali, por exemplo, é o cara pra comer. Pra comer. O cara se endivida, tem gente que parcela a gasolina. Como é que o cara vai parcelar a gasolina? Você parcela em 5, como é que ele vai abastecer daqui a 5 meses? Deu 100%. Na soma, né? E a gente também teve uma política muito forte de acesso a crédito, né? Que é dar corda pra se enforcar, né? Então, pô, toma aí, parcela em 12, parcela em 15, parcela em 20. Com o juro acima de 100%. Foi limitado agora, é só dobrar a dívida. E o empréstimo pro trabalhador que o governo fez, por exemplo, olha que programa legal. Você tem aí o FGTS, você trabalha, aí o governo te emprestou seu dinheiro a juros de 5% ao mês. Delícia. Pros bancos. Olha, salva de palmas pros profissionais. Posso sacar o FGTS? Não, mas pode tomar emprestado. Do Itaú, do Banco do Brasil, do Bradesco, pagando 5% ao mês. Educação financeira. Você tá maluco? Nós não temos problema de educação financeira, a gente tem um problema de combate ao crime. O Brasil tem gente que tem que ser preso. Um cara que aprovou um projeto de lei desse, tinha que juntar todos eles e prender. É isso. O Brasil tem um problema de combate ao crime. É muito mais sério do que educação financeira. A gente precisa primeiro combater os criminosos. A gente teve também, a gente falou de educação financeira e desse estado, mas a gente teve nos últimos anos um crescimento muito grande da galera falando de finanças, né? Porque era um assunto que a gente nunca tinha tido, pelo menos, né? Eu cresci numa geração que a gente falava de tudo menos de finança. Era uma coisa que não era um assunto à mesa, né? E a gente teve esse boom muito grande, né? Diversos influenciadores cresceram, que a gente viu, que corretoras cresceram também. Como é que a gente explica esse crescimento tão grande desses influenciadores digitais sobre finanças? É pelo desespero? É pelo momento? É oportunidade? Cara, uma puta oportunidade, assim. É porque as gerações anteriores, eles tinham como investimento ali... O investimento não era nada democrático, né? Você precisava ter... Para poder investir mesmo em bolsa, você tinha que pagar uma taxa de corretagem, né? Tinha que pagar uma taxa de custódia para deixar seus investimentos ali, o emolumento de uma série de coisas. E a maior parte das corretoras, elas colocavam um mínimo que você poderia investir. Então, quando a gente começou esse movimento, primeiro lá nos Estados Unidos, com corretoras abrindo para investidores pequenos e tal, o Brasil nunca enxergou esse potencial, exatamente porque a nossa população é extremamente pobre, mas daí algumas corretoras aqui no Brasil, e isso encabeçado pela XP, que não é uma corretora que eu gosto, mas foi o fato que foi a XP, o Benchmall ali teve uma ideia genial, né, de abrir esses mercados para clientes menores. Então ele começou a trabalhar com processo educativo, a XP fez isso, colocou um monte de agente autônomo no mercado, que fizeram um trabalho de educação, e essas pessoas foram começando na bolsa. Quando eu comecei a investir na bolsa, por exemplo, você não tinha, cara, não tinha nem 300 mil CPFs na bolsa. É impressionante, né? Hoje em dia a gente está com 4 milhões, exatamente por conta da internet. É isso aqui que a gente está fazendo, a gente pensa, não, todo mundo já investe. Mas não, esse vídeo chega em 2, 3 pessoas ali, que veio por conta da política, vem por conta da raiva, daí ele fala, não, eu até tenho dinheiro, eu não sou esse cara tão fudido de R$1.800, né? Eu sou o cara de 4.500 aqui, que eu já tô mais tranquilo, tô conseguindo pagar minhas contas, tenho R$500, começou a colocar e foram tirando dinheiro da poupança, né? Foram tirando dinheiro da poupança, foi colocando no Tesouro, começou a Natália Arcuri, cara, genial, né? Puxou muita gente, principalmente mulheres, para os investimentos. Então foi trabalho mesmo de pessoas físicas aí, no geral, quando a gente vai olhar, né? Se você pegar aí, eu diria que a Natália Arcuri e o Guilherme Benchimol são os grandes puxadores desse mercado, assim. Mas teve muito picareta também que surgiu, né, no rolê. Porque eu vejo... Porque eu gosto muito do seu conteúdo, assim. Acho que uma coisa que até quem me assiste sabe, já reage a vídeo, já conversei. Sempre que perguntam, onde é que eu vou ver coisa de finanças? Vai no Raul, que é o mais tranquilo. É o que menos vai vender curso, entendeu? Você vai ver que você vai entrar numa outra vibe. Gosto da sinceridade, gosto do conteúdo, que eu acho que é uma outra pira, assim. E a coisa que eu mais gosto, assim, é que eu ainda não vi o Raul numa Lamborghini. Que é uma coisa que me pega, assim. Não vi o Raul falando de Patek Philippe, não vi o Raul falando de mansão em Balneário Camboriú. Porque é muito difícil, né? Porque o que tem de picareta, de você pegar e falar... Pô, a gente tá no Instagram, você abre o Reels, é o cara na Lamborghini, na praia, é o cara numa cobertura em Nova York, falando de finanças, como, porra,
investir no Tesouro Direto, no dia seguinte eu tô milionário também, né? Como é que eu identifico um picareta de um cara que seja minimamente honesto no conteúdo dele? Cara, normalmente, no conteúdo de finanças, se alguém te prometeu que você vai ganhar dinheiro com investimento, é picareta. Porque investimento não dá dinheiro. Você tem que ter dinheiro para construir o patrimônio, né? Para o dinheiro crescer. Então, não é uma saída de vida, não é um jeito de mudar de vida o investimento. Ele é uma coisa normal que 50% da população americana investe, eles não são ricos. Não é uma coisa de enriquecer. É uma coisa de você ter uma construção e ter um patrimônio que vai te atender e vai te servir de alguma maneira, né? Uma pessoa investindo ao longo de uma vida inteira, se ela estiver na classe média, ela vai chegar aí nos 2 milhões, 1 milhão e pouco. Mas isso não é suficiente para enriquecer, principalmente considerando São Paulo, que hoje em dia um apartamento custa isso em alguns lugares. Então, é essa a ideia. O investimento tem que partir de uma zona igual aquilo que precisa ser feito. Não é uma coisa que você vai fazer porque quer. Você não vai começar a malhar amanhã e vai, sei lá, ficar com o corpo de um cara, como é que é o nome de alguém aí que tem um gostosão? Sei lá, o Léo Stronda? Cariani? Ah, o Léo Stronda é gostoso, é monstruoso já. Tô falando um cara bonito do cinema. Michael B. Jordan. Isso, o Michael B. Jordan, pô, gostoso. Você é bonito, pô. Você é um homem bonito. E daí ali, o cara não vai malhar, vai virar ele amanhã. O cara precisa fazer um exercício, fazer uma dieta e não vira aquilo, a não ser que você aplique bomba e o caralho. Então, a mesma coisa é o investimento. Você vai investir porque é necessário, é só para não morrer. Não é para ficar rico, entende? Na maioria das pessoas não vão conseguir enriquecer com os investimentos. Vai no longo prazo, tipo 30, 40 anos. Então, se alguém te prometeu qualquer coisa diferente disso e você, sei lá, um assalariado, o cara ganha 5 mil reais, 4 mil reais, você não vai enriquecer com o investimento. Vai ter que ganhar mais. Então eu não vou conseguir viver de dividendo com meus... Vai, mas em 35 anos, 50 anos, 40 anos. Vai. Mas é melhor, porque a aposentadoria não existe no Brasil. Lembra que era um esquema de pirâmide. Então, as pessoas que investiram, pelo menos, elas vão ter como comprar os próprios remédios. E lembra que remédio tá caro no Brasil. E se você já tá ganhando uma grana acima de R$ 4.500 por mês e quer aprender a investir, o que eu vou te recomendar? Acesse aí alvp.com.br, clica aqui no botão Faça a sua análise de perfil, preenche o questionário até o final. Se você for aprovado, né, aqui para participar da UVP, você vai assistir suas aulas comigo, que para mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Só se você ganha mais de R$ 4.500 por mês. Se você ganha menos, não adianta. Por quê? Porque a UVP te dá acesso a uma plataforma exclusiva de investimentos, né? Com investimentos que só são oferecidos para clientes que têm mais de 10 milhões de reais. A gente é hoje também a consultoria top 1 do Brasil, vinculada ao maior banco de investimentos da América Latina, que é o BTG Pactual. Então a gente tem lá geopolítica, formação de investimentos mesmo. A gente já formou mais de 50 mil pessoas. Só de placas de alunos nossos que se tornaram milionários, a gente entregou mais de 1.000. E como é que você sabe que a UVP funciona num mundo de tanta ferramenta gerada, de tanta coisa gerada a partir do nada? A certeza que você tem é que se você concluir a UVP até o final, pode fazer todas as aulas gratuitamente. Chegou ao final, você não aprendeu a investir, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Pode pesquisar, Reclame Aqui, Juros Brasil, se fosse mentira, a gente não estaria aqui. Por quê? Porque você simplesmente poderia fazer a UVP e falar, Raul, eu não aprendi a investir e pegar o dinheiro de volta, ou se a gente não te devolver, você me processa. Ganhou de graça 10 mil reais, investimento melhor que isso não tem, né? E você vai perceber, se você buscar pela UVP, que a gente nunca teve nenhum processo. Só quem processa a gente é corretora safada, porque perde dinheiro com as coisas que a gente ensina. Então eu recomendo que você vá lá e faça o seu cadastro.